Olá, eu sou a professora Jade Brown e o tema da nossa aula de hoje é a estrutura da obrigação e as suas fontes. A obrigação é a relação jurídica pessoal que vincula duas pessoas, credor e devedor, em razão da qual fica uma obrigada a cumprir uma prestação patrimonial de interesse da outra. Quais seriam, então, os elementos que compõem a relação jurídica obrigacional? A relação jurídica obrigacional é composta por três elementos fundamentais: os elementos subjetivos, que são o credor e o devedor, o elemento objetivo imediato, que é a prestação, e o elemento imaterial, que é o vínculo existente entre as partes. Vamos analisar agora cada uma delas. Os elementos subjetivos da obrigação são os elementos pessoais, os sujeitos ou pessoas envolvidas na relação jurídica obrigacional, e abrangem o sujeito ativo e o sujeito passível da obrigação. São os sujeitos da relação jurídica: o sujeito ativo, que é o beneficiário da obrigação, o credor, que é o titular do direito de crédito e detém o poder de exigir, em caso de inadimplemento, o cumprimento coercitivo da prestação pactuada da obrigação. O sujeito passivo, por sua vez, é o devedor, a parte a quem incumbe o dever de efetuar a prestação. É aquele que assume um dever de cumprir o conteúdo da obrigação, sob pena de responder com seu patrimônio. Os sujeitos da obrigação podem ser pessoa natural ou jurídica, de qualquer natureza, bem como as sociedades de fato. Devem ser, contudo, determinadas ou menos determináveis. Só não pode ser absolutamente indetermináveis. O elemento objetivo ou material da obrigação trata do conteúdo da obrigação. O objeto da obrigação é sempre uma conduta ou ato humano. Por fim, o elemento imaterial da obrigação é o vínculo jurídico que liga os sujeitos, ativo e passivo, que participam da mesma, possibilitando aquele exigir desde o objeto da prestação. Retrata a coercitibilidade da relação jurídica obrigacional. O vínculo jurídico se compõe de dois elementos: débito e responsabilidade. O débito é vínculo imaterial, que une o devedor ao credor, exigindo que aquele cumpra pactualmente a obrigação. Uma vez cumprida, a obrigação se extingue. Não cumprida, nasce a responsabilidade, que tem como garantia o patrimônio geral do devedor. A responsabilidade, por sua vez, é vínculo material, pois confere ao credor não satisfeito o direito de exigir judicialmente o cumprimento da obrigação, submetendo àqueles os bens do devedor. Atente a um detalhe muito importante: a lei não se limita a impor um dever de prestar ao obrigado e a conferir ao credor o correspondente direito à prestação, pois procura assegurar, em caso de necessidade, a realização coativa da prestação. A lei fornece meios para que o credor possa exigir judicialmente o cumprimento da obrigação, nos casos em que o devedor não a cumpre voluntariamente, conferindo-lhe o poder de executar o patrimônio do inadimplente. Mas a gente pode se questionar: quais as fontes de obrigação, professora? Constituem fontes das obrigações os fatos jurídicos que dão origem aos vínculos obrigacionais, em conformidade com as normas jurídicas. A obrigação resulta da vontade do Estado por intermédio da lei, ou da vontade humana, manifestada no contrato, na declaração unilateral ou na prática de um ato ilícito. No direito brasileiro, temos como fonte das obrigações a lei, que é fonte imediata de todas as obrigações, os contratos, os atos ilícitos e o abuso de direito, as declarações unilaterais de vontade e os títulos de crédito. É com essas observações que encerramos a aula de hoje. Em sua área do aluno, você encontra o material didático relativo a esse tema e a gente se vê na próxima aula.